é isso aqui? Deixa eu ver mais de perto. Um monte de menininhos e menininhas. O que vocês estão fazendo aí dentro? Esperando alguém? Não, hoje só tem eu por aqui. Vocês querem aula? Mas eu não consigo fazer isso. É melhor ir ali, chamar um amigo meu. Com licença, gente. Ele não tá pra lá, não. É melhor chamar, né? Ô, Jonas! Jonas! É meu neto. Vou chamar ele. Ele é muito bom nessa coisa de aulas. Salve galera, a pedidos do meu avô estou aqui de novo. Vocês viram aí, ele parece bastante comigo, não é mesmo? Vejam só, hoje a nossa aula de geografia se destina a estudar as pessoas assim como ele, pessoas idosas. Nós já vimos que o Brasil está em processo de envelhecimento. Isso daí você já está cansado de ver. Já viu várias vezes enquanto nós estávamos lá na escola e agora nesse período de quarentena. Mas será que o nosso país está preparado para esse envelhecimento populacional? Será que o nosso Estado, o nosso governo, tem se preparado o suficiente para atender essa demanda de pessoas que nos próximos anos se tornarão idosos? O número vai aumentar bastante. E será que as políticas públicas estão preparadas para atender essa quantidade imensa de pessoas? É esse o tema da nossa aula de hoje. Os idosos sempre foram uma classe de pessoas que dividem opiniões. Muitos olham para o idoso e dizem assim: ah, esse daí ó, já passou do tempo, já está devendo para a morte, como alguns costumam dizer. Esse daí não pode oferecer mais nada para o mercado de trabalho e, portanto, ele não é mais útil para a sociedade. Outras pessoas têm uma visão diferente e olham para o idoso e dizem: aí existe grande sabedoria, é uma pessoa que passou por várias etapas na vida e que tem muito a oferecer para a sociedade com suas contribuições mentais. Como olhar para o idoso? Será que essa perspectiva de simplesmente dizer, olha, já está descartado porque não oferece mais para a sociedade uma força de mercado, ela é positiva? Muitas pessoas ao longo da história tentaram retratar o tratamento que os idosos sofrem. E muitas delas retrataram com formas de tristeza. Em 1890, um homem muito conhecido chamado de Vincent van Gogh retratou em uma imagem como essa a postura e a figura de um idoso triste, de um velhinho bastante entristecido por quais fatores? Essa é a grande questão. Muitas vezes, ao olhar para o idoso em uma posição como essa, nós não refletimos sobre o porquê ele chegou nessa circunstância, por que estar nessa situação. Será que é um grau de desprezo que ele sente? Será que é alguma dor física que ele está sentindo? É preciso atentar para os idosos. Essa daqui é somente uma imagem, mas se você visse de fato um idoso, uma pessoa que tem uma idade mais avançada, ali próximo a você chorando, o que você faria? Muitas pessoas correriam para ajudar, mas outros simplesmente diriam, ah, é coisa da idade. Essa postura revela que tipo de preocupação você tem com as pessoas que vivem ao seu lado. Mas sabe que essa postura populacional, ela tem um encaixe, um recorte muito maior. Por quê? São posturas mentais que fazem um efeito no coletivo. O que significa isso? Significa dizer que o modo como as pessoas de determinada localidade tratam o idoso, por exemplo, as pessoas do Brasil, ele é influenciado pela cultura que aquele povo tem. Existem muitos povos que olham para o idoso e respeitam ele bastante. Existem locais onde o idoso ele é prestigiado, só que infelizmente alguns países não acompanharam esse estilo. Muitos desses países ligam somente para a lógica mercadológica, onde ser útil é ser eficiente, ser útil é ter força de trabalho. E às vezes esses seres idosos acabam sendo descartados e colocados de lado como sendo somente despesas para os cofres públicos.
Essa postura é levantada muitas vezes até por governantes. Nós estamos vivendo em um período de pandemia e essa pandemia tem afetado o mundo inteiro. E você sabe que a classe de pessoas mais afetada por essas doenças, vindo muitas vezes a falecer, são os idosos. Será que as posturas do governo em dizer assim, olha, essa questão de isolamento social não é tão forte assim, a gente pode sair para trabalhar, será que não é também uma forma de descaso para com essa população idosa? Tudo isso deve ser pensado, porque muitas vezes as nossas atitudes escondem algumas coisas que estão lá no nosso íntimo da mente e às vezes a gente até nem sabe que está reverberando algumas atitudes preconceituosas com o idoso. Mas professor, no Brasil não existe nada que proteja esse idoso, alguma lei, alguma coisa que possa solucionar essa situação difícil? Meu amigo, existe. A lei lá do ano de 2003, Lei 10.741, ela tem uma parte reservada ao que nós chamamos de Estatuto do Idoso, que garante várias proteções. O Estatuto do Idoso, por exemplo, fala que os idosos não podem ser desrespeitados em público. Fala, por exemplo, que as pessoas que cuidam idosos não podem pegar o dinheiro da sua aposentadoria e gastar de qualquer forma. Fala, por exemplo, que os idosos não podem ser discriminados simplesmente pela sua idade. Só que quantas vezes você não viu coisas como essa acontecerem e passarem impunes? O problema não é a existência da lei, mas o cumprimento da lei. De que adianta eu dizer assim, a partir de hoje ninguém pode tocar no azul. Aí eu vou lá e sou o primeiro a tocar. Infelizmente, algumas das próprias pessoas que criaram esses regulamentos ou que têm que executar, são do poder executivo das normas, são justamente aquelas mesmas pessoas que acabam tendo uma postura de desrespeito a outros, que acabam olhando para o idoso e não vendo perspectivas de futuro em relação a ele. Isso, por si só, já escancara, já mostra que essas pessoas, infelizmente, não têm um olhar muito atento para essa própria lei existente dentro do país. Então, problematizar questões como essas é muito importante. Não adianta simplesmente você ter uma lei, mas essa lei tem que ser cumprida. Outras coisas no Brasil, como por exemplo, acessibilidade. Essa palavra você já deve ter ouvido várias vezes. Acessibilidade é a qualidade que nós temos em fazer com que todas as pessoas possam acessar determinados locais, determinados ambientes de uma forma segura e de uma forma que ele possa se colocar. Então imagina, por exemplo, que eu tenha que acessar uma faculdade. A gente pensa logo, faculdade é um ambiente de pessoas o quê? Jovens, pessoas que estão estudando, saindo agora da escola, entrando nesse ambiente universitário. Só que, será que não existem idosos também nas universidades? E se essa universidade, se essa faculdade não tiver, por exemplo, rampas de acesso, esse idoso for um cadeirante, ou então um deficiente, for fazer a sua faculdade, será que ele vai ter condições de subir até a sua sala para poder estudar? São questões que devem ser pensadas, porque atendem públicos de minorias. E esse é justamente o problema. Quando se trata de minorias sociais, pessoas que são um pequeno grupo da sociedade, uma parcela da sociedade, infelizmente as pessoas não costumam atender às demandas deles. Esse é um grande problema enfrentado em países onde a desigualdade social é muito grande, como o nosso país, o Brasil. Mas o que fazer para combater esses estigmas sociais? Nós não podemos ir lá e simplesmente dizer, a partir de hoje eu que vou executar a lei. Então se alguém eu pegar fazendo qualquer coisa com um idoso, vai sofrer. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho poder suficiente para isso. Você também não tem. Algum dia pode ter, né? Quem sabe se um de vocês não vir aí o presidente do Brasil. Não sejam como os presidentes dos últimos anos, viu? Mas, independentemente dessas situações, nós não podemos chegar lá e dizer, é isso, vai ser desse jeito e agora é assim. Mas o que é que eu posso fazer como cidadão desse país para que questões como essa possam ser pelo menos minorizadas? Mudança de comportamento, mudança de hábito e conhecimento. Se você conhece e se coloca no lugar dessas pessoas, usa uma palavrinha chamada de alteridade, que é muito importante de ser colocada, é simplesmente a atitude de se pôr no lugar do outro, se colocar no lugar do outro, aí a gente percebe que muitas atitudes seriam diferentes. Se você tratasse os outros como você quer ser tratado,
muitas coisas mudariam dentro do nosso país. O Brasil não é mais um país de jovens. A estimativa é que 1 em cada 4 pessoas terá mais de 60 anos em 2025. Você já parou para pensar no que isso significa? No Brasil, pela lei, as pessoas com mais de 60 anos são consideradas pessoas idosas. Mas ser uma pessoa idosa não significa ter limitações, doenças ou estar sempre de mau humor. Hoje, nos divertimos e agimos de formas diferentes nessa nova fase da vida. Muitos já notaram que temos uma vida mais ativa com mais autonomia. Mas muitos outros, pelo preconceito ou benefício próprio, não nos ouvem, não nos respeitam, nos limitam, e é por isso que em 2003 foi lançado o Estatuto do Idoso para proteger as pessoas idosas brasileiras. E lá está escrito que a pessoa idosa tem o direito de ser livre, de namorar, viajar, passear e gastar o seu dinheiro como bem entender. Que temos prioridade em filas de bancos, supermercados, lotéricas, rede de saúde e até no atendimento de processos na justiça. Que nossas opiniões políticas e crenças religiosas devem ser respeitadas. Temos ainda o direito a 50% de desconto em teatros, shows, cinema, partidas de futebol e outros eventos artísticos e culturais. Prioridade no embarque e desembarque de ônibus, trem, metrô e avião. 10% dos assentos em transportes coletivos devem ser reservados a nós. Os estacionamentos, públicos e privados, devem nos destinar 5% de suas vagas. Lojas, prédios e qualquer lugar com atendimento ao público devem garantir nossa acessibilidade sem degraus ou obstáculos que limitem o acesso. O Estatuto do Idoso também prevê quais são os crimes contra as pessoas idosas. Conheça alguns deles. É crime fazer comentários maldosos e depreciativos sobre pessoa idosa ou envelhecimento. Abandonar, apropriar-se do seu patrimônio e renda. Cometer maus tratos físicos e psicológicos e ainda ter a falta de paciência com pessoa idosa é considerado crime de maus tratos. Ou seja, ter uma pessoa idosa na família e não cuidar dela é crime. Então fique atento. A prevenção à violência contra a pessoa idosa começa dentro de casa, com respeito e carinho no convívio por parte de todos os familiares. Se você presenciar ou houver qualquer suspeita de maus tratos ou de violação aos direitos de pessoa idosa, ligue para o telefone 181. É obrigação da família, da sociedade e do Estado cuidar da pessoa idosa, zelando pela sua dignidade, evitando qualquer situação desumana, violenta ou constrangedora. Ouvir e cuidar bem das pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito. Por isso, nesse momento, eu vou lhe dar 4 dicas, na verdade 4 frases, sobre essa questão dos idosos, que podem nos ajudar a perceber o valor dessas pessoas. Em primeiro lugar, cuidar dos nossos idosos é preservar a nossa história. Se você não se preocupa com as outras pessoas, pelo menos olhe para você mesmo. Você é uma pessoa que foi gerada por alguém. E esse alguém, com certeza, é mais velho que você. Essa pessoa é mais velha do que você. Mas essa pessoa também foi gerada por outro, que é mais velho do que ele. E a linha vai seguindo assim. Traduzindo, o que é que você quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte: para você existir, alguém existiu antes. E esse alguém, hoje em dia, pode ser um idoso. E aí? Como você trata essa pessoa? Ah, mas eu trato meu avô, minha avó bem. E os outros idosos? Pense neles como pessoas que têm progenitores, pessoas que têm toda uma sequência genealógica e por isso o simples fato deles serem geradores já lhe confere respeito, porque eles são pessoas que sem eles você talvez não existisse. Isso nos leva ao pensamento número 2. Respeitar os idosos é respeitar o seu próprio futuro.
Como assim, professor? Um dia vai ser também a sua vez. Você vai continuar a sua vida, vai desempenhar o seu trabalho. Hoje em dia você está aí na escola, ainda aproveitando esses momentos que são lindos, são perfeitos, mas uma hora você vai ser inserido no mercado, outra hora você vai ter decisões importantes para tomar, vai constituir uma família, várias coisas vão acontecer até que de repente, você sem menos perceber, quando a vida mostrar para você, você já vai ter se tornado um idoso. Deus queira que você chegue lá. Já vai ter se tornado um idoso. E aí? O seu futuro chegou. É a sua vez agora. Como você quer ser tratado? Da mesma maneira, trate as pessoas que hoje estão nessa posição. Não esqueça que um dia será você também. A terceira frase é um provérbio indiano. Diz assim: quando morre um idoso, perde-se uma biblioteca. Eu acho esse pensamento fantástico. Quando alguma pessoa de grande idade, ela morre, nós perdemos muitas contribuições, gente. Nós perdemos toda uma história, toda uma experiência, toda uma vivência. De verdade, são livros abertos para você aprender. Então, se você tem alguma pessoa idosa aí ao seu lado, não perca tempo, meu amigo. Vá pesquisar, vá se aprofundar, fale com essa pessoa, mostre a ela o quanto ela ainda é importante. Porque isso daí, vai ter grande importância e contribuição para você mesmo. Você vai aprender muito. Se você quer aprender, pesquise nessas pessoas. Elas são fonte de grande experiência, antes que, infelizmente, o ciclo da vida possa acabar com a sua existência. E se você seguir todos esses passos, aí vem a nossa quarta frase, que é um prêmio para você. Diz o seguinte: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor para premiar alguém que viveu uma vida justa. Esse é um verso que está lá na Bíblia Sagrada e é realmente um grande prêmio para as pessoas que viveram uma vida coesa, de respeito aos outros. Quando você chegar lá no futuro e tiver os seus cabelos brancos, você também vai ser consultado por outras pessoas que vão lhe achar alguém experiente. Várias pessoas vão chegar até você e dizer: eu quero ouvir aquele senhorzinho, aquela pessoinha que tem muitas contribuições para me dar. Como é bom, gente, chegar numa fase avançada da vida e mesmo assim ter bagagem o suficiente para aconselhar as pessoas mais jovens quanto a várias coisas. De fato, os cabelos grisalhos acabam se tornando uma coroa de esplendor. O idoso se torna mais ou menos como um rei. Uma pessoa que vai aconselhar, uma pessoa que vai dirigir e guiar o caminho de outras pessoas que virão adiante. Quer ser esse tipo de pessoa? Vai plantando, a partir de hoje, a sua semente posterior. Vocês viram aí que menino inteligente? É meu neto. Ele é incrível, não é, gente? Ele mandou eu dizer uma coisa pra vocês. Peguem o livro, vão lá pra página 117, questão número 10. E depois, página 120. Página 120, questão número 13. Só essas duas, tá bom? 117 para questão 10 e 120, questão 13. Beleza, galera? Deixa o like. Eu não sei o que é isso, mas ele mandou deixar. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.